Por que tantos jogos falham em fazer o parry? Por quê? Não sei. Vamos ver. Quando você era criança, você já ficou que nem um animal se imaginando lutando com alguém e defendendo todos os golpes à la Matrix? Tendo o sentimento de que você tá lendo o outro como um livro que nada pode com você? Eu me sinto foda. Talvez você acabou vendo uma luta de espadas no filme Tigre e o Dragão e falou: porra, é assim que uma luta de espadas tem que ser. Irado. Essas sensações e essas fantasias muitas vezes são colocadas nos jogos através de cutscenes ou quick time events, mas que diferença tem disso pra um filme? Você tá fazendo nada, ou quase nada. A solução pra isso veio através de uma mecânica de combate que já existia há décadas, e uma das mais difíceis de se fazer certo: o parry. Agora, por que tantos jogos falham em implementar a mecânica de parry? O que faz ela ser tão difícil de se fazer? Aliás, o que é? Parry. Normalmente, quando você pega um jogo de ação, você vai ter como mecânica o ataque com o objetivo óbvio de dar dano, o bloco que você pode evitar com que você receba parte do dano, ou até mesmo evitar completamente, e até a esquiva e pulo em alguns jogos que, além de evitar totalmente o dano, faz com que você se afaste do combate. Essas são mecânicas que compõem praticamente quase todo jogo com combate corpo a corpo. Só que tem uma mecânica que existe há muitos anos e que a cada ano que passa ganha mais força: o parry, ou trazendo para o português, a parada. Basicamente, o parry é uma mecânica que recompensa a habilidade do jogador e o seu tempo de resposta, onde a intenção é que você apare o golpe do adversário para que se abra uma brecha para você atacar. Essa mecânica tem origem lá atrás em jogos de luta com Samurai Showdown e que foi meio que copiada por Street Fighter 3, que no final de tudo gerou pra gente uma das cenas mais icônicas dos esportes. Agora, tem a... Eu só fui descobrir que era possível dar parry no Street Fighter depois desse vídeo aqui, ó. Tipo, e eu só fui ver esse vídeo depois de velho. Ó, louco. No final de tudo, gerou pra gente uma das cenas mais icônicas dos esportes. Agora, tem a mecânica de contra-ataque, que muitas vezes anda de mão dada com o parry. A diferença é que no contra-ataque, ao invés de você aparar o golpe do inimigo, você revida o dano que é receber. Uma outra diferença é que os jogos que possuem contra-ataque normalmente possuem uma proposta diferente dos que focam em parry. O contra-ataque, ele não vai exigir um tempo de resposta extremamente preciso do jogador, assim como uma esquiva não exige, já que vários jogos contam com um tempo de invulnerabilidade alto. Mesmo assim, a gente pode usar o contra-ataque para exemplificar algumas coisas do parry ao longo do vídeo. Agora, como o parry exige uma precisão do jogador e um tempo de resposta rápido, isso traz alguns problemas com essa mecânica. Pera aí, esse cara... Pera aí. Exemplificar algumas coisas do parry ao longo do vídeo. Agora, como o parry... Esse cara tá jogando Demon Souls 3 Scholar of the First Sin? É isto mesmo? exige uma precisão do jogador e um tempo de resposta rápido, Ó, isso louco, traz véio. alguns problemas com essa mecânica. O risco que existe na mecânica de parry pode vir de vários fatores dentro de um jogo, mas o seu principal é o tempo de resposta. Que mod é aquele, hein? Arquitrones. Mas o Arquitrones não tem aquela HUD do Demon Souls, não. Pode ser vários mods juntos, né? Que loucura, velho. Exigido do jogador. Para exemplificar, vamos pegar dois extremos. Quando o parry é muito fácil, ele pode seguir o caminho dos Assassin's Creed antigos e do Batman Arkham, mesmo que o parry desses jogos seja mais um contra-ataque. Eles têm a intenção de ser estilosos, dinâmicos, eles não estão ali para ser propriamente um desafio, mas sim para te passar a sensação de que você é um Batman. Esse estilo de combate foi nomeado de Free Flow. Aliás, a série Arkham merece um vídeo só para ela. Aguardem. Outro caminho que o parry fácil pode seguir é o, pra mim, de Assassin's Creed Shadows. E aqui é minha opinião. O parry no Shadows pra mim é tedioso. A variação de inimigos e seus ataques é meio brocoxinha. Você não precisa pensar basicamente para dar parry em um inimigo, fazendo a recompensa de acertar o parry praticamente nula. É como... É porque no Assassin's Creed Shadows tem tem um indicativo de quando o hit vai pegar, né? Aí fica... Você não precisa ver o padrão de movimentação do inimigo, você só presta atenção no indicador. Essa bolinha aí. Pra dar parry em um inimigo, fazendo a recompensa de acertar o parry praticamente nula. É como se toda fase nova de Candy Crush que você fosse jogar fosse igual. Tu só estaria repetindo a ação quase sem pensar e seguindo para a próxima repetição. Toma essa analogia incrível. O risco é baixo e com isso a recompensa perde peso. Agora, e quando o parry é extremamente difícil? Aliás, falando em dificuldade, vou esconder um pedido para vocês se inscreverem e darem like aqui no vídeo. Eu duvido vocês acharem. Quando o parry é extremamente difícil e tem um tempo de resposta mínimo
mínimo, acaba criando outros tipos de problemas. Primeiro que você jogando aí pode ter uma latência de controle alta, seu monitor ou TV pode não ser um dos melhores tempos de respostas do mercado, ou até mesmo você pode não ser tão bom. O jogo não pode cobrar que você seja perfeito e consistente o tempo todo. Isso em basicamente qualquer mecânica. Pra se ter uma... Pô, terei que falar uma coisa polêmica, tá? Eita, menino, lá vem, tá? Segura. Por incrível que pareça, tá? O melhor parry da From é o do Bloodborne, tá? Tenho que admitir isto, tá? Os parries em Dark Souls e Elden Ring são praticamente... Eu não vou dizer impossível, vai, mas um jogador novato, ele não vai, pô. Um jogador novato não vai tentar dar parry em Dark Souls e Elden Ring, a não ser que ele tenha visto algum vídeo do Parry God no YouTube, e aí ele ficou empolgado e foi lá tentar. Se não, se ele estiver jogando pela primeira vez e tentar dar um parry e tal, e ver como é difícil pra caralho e como ele se fode muito, ele vai desistir, vai só rolar, velho. Mas o Bloodborne já é bem mais fácil, bem mais tranquilo de acertar. Seja perfeito e consistente o tempo todo. E o do Bloodborne você não se arrisca tanto, você consegue dar o parry a uma distância do inimigo. Então se tu errar e tiver uma distância segura, pronto. Você não vai tomar nada. Agora erra um parry no Dark Souls contra um inimigo forte pra tu ver o que é que vai acontecer. Você morre. Isso em basicamente qualquer mecânica. Pra se ter uma noção de como os devs lidam com isso, em uma GDC, o desenvolvedor de um jogo de plataforma chamado Butterscotch Shenanigans, eu acho que é assim que fala, fez uma apresentação sobre Forgiveness Mechanics, ou seja, mecânicas de perdão. Um dos diversos exemplos que ele mostra é como eles tiveram que implementar uma mecânica de perdão no pulo do personagem. No início do desenvolvimento, eles colocaram uma variável no código chamado pode pular, e a resposta disso era simples. Se no momento exato que você apertar para pular, tiver uma superfície embaixo de você que permite o pulo, a resposta é sim. Se não tiver, é não. Era um sistema binário. Isso não permitia o mínimo de erro do jogador, o que durante os playtests se tornou um problema, já que o jogador pensava que ele tinha apertado o momento do pulo no momento exato, de forma equivocada, e acabava culpando o jogo. Para resolver isso, eles aplicaram uma técnica chamada pulo do coiote. Ao invés da resposta para se você pode pular ser sim ou não, ele transformou isso em um timer. Agora você tem uma margem, você vai ter 0,1 segundos para pular mesmo depois do momento em que você não deveria conseguir mais pular. O nome pulo do coiote. Mas não seria melhor... Leigo comenta sobre fazer programa, tá? Não sei fazer programa, não. Mas não seria melhor colocar pra, tipo assim, se o cara deu o comando, tem um delay tipo de 0,5, onde o comando vai tentar ser executado, e se o cara estiver na superfície, ele vai conseguir executar? Ou isso é muito complexo pra linguagem? Nem sei se dá pra fazer isso, mas enfim, né? Parece melhor, né? Do que o cara pular no ar. Segundos para pular mesmo depois do momento em que você não deveria conseguir mais pular. O nome pulo do coiote é sim uma referência aos desenhos animados. E você pode chegar para mim e falar: ah, mas isso é nesse joguinho aí. É isso que ele fez? Não, o cara tava pulando fora da superfície. Porque ele deixou um delay de 0,1 segundo de erro. Aí o cara pode pular mesmo sem estar na superfície. Não grita. E tanto Hollow Knight quanto Silksong foram desenvolvidos na Unity, que ali foi aplicado a técnica do pulo do coiote, que, por sinal, é uma técnica de desenvolvedores. E sabe o que isso me lembra? E te lembra? Da EBAC! A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, EBAC, é uma plataforma de ensino online com cursos como de programação, design gráfico e, obviamente, games, com seus cursos de game design, tendo mais de 150 cursos, incluindo 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Na EBAC você vai ter muito mais que aulas gravadas, você também vai ter eventos feitos tanto no formato online quanto presencial, alguns exclusivos para alunos EBAC, o que vai te dar a oportunidade de entrar em contato com uma comunidade formada por mais de 145 mil alunos ao redor do mundo. No final do curso você vai receber um certificado reconhecido no mercado de trabalho e ainda vai sair com seu próprio portfólio. A EBAC possui mais de 300
nojentos professores que são também profissionais renomados do mercado, que vão te dar um acompanhamento individual durante todo o curso e vão te ajudar a entrar na área mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E cara, tudo isso em uma plataforma muito fácil de usar que vai te possibilitar estudar onde e quando quiser. E aqui vai uma dica: se desafia. A cada morte no Silksong, você estuda por 30 minutinhos. 30 minutos a cada morte? O cara vai virar o Einstein. Tá maluco, velho? Se fizer isso, vai terminar a Silksong com curso completo e empregado, já que em alguns cursos a EBAC te dá uma garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. Isso previsto em contrato, cara. E para você ingressar nesse mercado, o EBAC oferece vários cursos. Um exemplo deles é o de Game Designer e Desenvolvedor Unity, onde o salário médio inicial é de R$6 mil mensais, podendo chegar até R$18 mil. Todos esses cursos podem ser parcelados em até 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto. Para você começar agora, é só clicar no primeiro link da descrição ou apontar a câmera para o QR Code na tela e usar o cupom Desconto Pompando para ganhar R$200 de desconto. E além disso, você vai ganhar 3 meses de acesso a EBAC AI, que é um hub completo com acesso premium a 10 inteligências artificiais. Então não perde tempo, aproveita essa oportunidade, aceita o desafio que te fiz e quem sabe no final de Silksong você já não esteja fazendo seu próprio Silksong. Tudo isso com os cursos da EBAC! Boa. Durante uma outra GTC, o Hideaki Tsuno, diretor de vários Devil May Cry, contou como essa busca pela perfeição no tempo de resposta do jogador afetou uma mecânica em Devil May Cry 4, chamada de Max Act. Para conseguir usar o Max Act, você tinha basicamente um frame para acertar. Não existia meio termo. Um frame? Ó, louco, tô tomando spoiler aqui do Devil May Cry 4 que eu ainda não joguei, tá? Jogarei aí no futuro. Um frame? Act, você tinha basicamente um frame para acertar. Não existia meio termo. Era ou acertava ou errava. Era binário também. Essa alta exigência fez com que a maioria dos jogadores ignorassem essa mecânica, já que era muito complicada de masterizar. E como ele mesmo diz através de um título e um slide, não deixe os jogadores desistirem deles mesmos. Em Devil May Cry 5 também existe essa mecânica e o tempo de resposta continua exigente, mas adicionaram uma grande margem. Quando você ataca com Nero, se cortar giro em um momento exato, você vai ganhar as 3 cargas da espada. Mas caso você erre um pouco o time, uma carga vai ser carregada. E se tu errar mais ainda o time, você carrega um pouquinho de uma carga. Isso motiva o jogador a tentar usar a mecânica mesmo que ele não consiga ser perfeito constantemente. Boa. Vale a pena tentar. No parry, isso também acontece. Por isso, em vários jogos, o botão de parry é o mesmo que o do block. Caso tu erre levemente o time do parry, você vai estar bloqueando o ataque. Mas como já disse, o block normalmente tem suas desvantagens para não te deixar abusar. Tá aí uma coisa que seria talvez interessante no Dark Souls e Elden Ring. Era essa mecânica do parry do God of War. Tipo, você levanta o escudo e naqueles primeiros frames, se você acertar, você dá o parry. Se não, você pelo menos bloqueia, né? Ou talvez não, poderia facilitar muito. Talvez, né? Complexo. Tá bloqueando o ataque. Mas como já disse, o bloco normalmente tem suas desvantagens para não te deixar abusar de segurar um botão. Você pode tomar stun, pode receber parte do dano e por aí vai. Não receber totalmente o dano é uma recompensa direta do parry, mas só isso não basta para recompensar uma mecânica. Night Rain com o executor. É, o executor do Night Rain é isto, praticamente, né? Mais ou menos, né? Ele tem uma janela grande, mas também não é tão grande assim. Só que tem um problema que é o quê? Se os caras facilitarem o parry, eles vão diminuir a recompensa. Então tu não vai dar aquele contra-ataque boladão. Então é complicado, tá? Porque quanto mais fácil, menor a recompensa, né? Assim, por mim não mexe não, tá? Tá bom do jeito que tá, mas eu tô pensando aqui nos betinhas que vão jogar pela primeira vez, tá? Né? É tão difícil, se não seria melhor dar um dash ou pular. Então, normalmente os jogos te dão outras recompensas. Em Cuphead, você enche mais rapidamente a barra de poder ao dar parry. Em Metal Gear Rising, você deixa o inimigo exposto para brincar de Fruit Ninja com o corpo dele. E no próprio Devil May Cry 5, você enche um medidor do estilo de combate mais rapidamente, que vai te permitir usar um golpe poderoso. Além disso, você ganha barras de Devil Trigger, que caso você erre o parry, tu perde essas barras para que o ataque inimigo seja bloqueado. Isso cria um ciclo de acertar parry para ganhar barra, para quando errar, você ter o que perder. Só que para uma mecânica de parry ser bem feita, não basta o risco e recompensa estarem em equilíbrio.
Pera aí, o que é que o chat acha do parry do Devil May Cry 5? É bom? Vale a pena? Compensa? É bacana? Não é? Ainda jogarei, tá? No futuro. Até o fim de 2030. Você precisa criar um sistema de feedback para o jogador. Ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa ver e ouvir claramente. Um dos pilares é como os inimigos são desenvolvidos. Você precisa que a animação deles seja clara. O jogador precisa entender claramente qual será o movimento que ele vai fazer e esses movimentos precisam começar a se repetir. Os famosos movesets. Outra coisa que deve estar refinada ao extremo é a hitbox. Tudo no jogo precisa de uma hitbox. Seu personagem, sua arma, o inimigo, a arma dele, tudo tem hitbox. E quando ela é feita de uma forma errada, coisas como essa acontecem. Ó, louco. Em um jogo que é pra ser difícil, isso simplesmente faz nunca mais querer ver o jogo na sua frente. Agora vem uma coisa que é bem minha opinião, tá? Olha. Ele colocou o melhor Souls aqui na tela. Meça suas palavras, tá? Meça suas palavras a partir de agora. Meça suas palavras. Opinião, tá? Quando o feedback visual principal para indicar quando fazer parries são cores e efeitos extravagantes, existe uma grande chance do jogo não ter uma mecânica de parry das melhores. Porque ao invés dele se garantir nas animações fluidas, claras, movesets previsíveis e uma hitbox refinada, eles usam essas apelações visuais como muleta, o que na verdade deveria ser uma opção de acessibilidade. É claro que isso varia de jogo para jogo. Em Shadows, eu senti isso bem forte. Branco, parry normal, azul, parry, mas vai ter mais de um ataque, e o vermelho, que é o desvio. Foi uma tentativa de fazer o combate à la Ghost. Pois é, né? É muito fácil de você entender o que vai acontecer. of Tsushima, que é muito, mas muito melhor que o Shadows. Eu não tô dizendo pra sumir com os sinalizadores, mas pô, precisa ter em todo ataque, não bastando sinalizar os ataques básicos, todo ataque tem um momento em câmera lenta pra te ajudar. Tô atacando. Caraca, isso aqui é pra velho, hein? Quem é velho aí tá ligado nessa referência. 3 meses depois do Shadow sair, eles lançaram uma atualização onde você teria a opção para desligar os auxílios balada. Só que isso não resolve totalmente os problemas. E eu vou explicar mais pra frente. Um exemplo de como eu considero bem feito é em Clair Obscure Expedition 33. Você consegue ler bem os movimentos inimigos, salvo alguns poucos ali. Bom, GOT, certo? E em ataques especiais, que vai ser necessário um outro tipo de ação que não seja o botão de parry padrão. É muito bom, caralho, é muito... Bicho, é sério, velho. É muito bom esse jogo, pô. Porque tem o parry, aí tem o pulo, aí tem um contra-ataque no pulo, aí tem aquele parry sinistrão no fim do jogo, que eu nem sei, nem lembro o nome dele, velho. Bizarro, tá? Qualidade. Aplicativo visual, apareceu esse símbolo na tela, pula. O ataque é com esse efeito irado? Aperta R2, eu esqueci o botão. Isso que eu zerei faz 2 meses. Outra coisa de extrema importância é o feedback que você vai ter de som. Tanto o inimigo falando, te fazendo prever que ataque tá vindo, quanto o efeito sonoro do parry e dos ataques dos inimigos. Isso torna o jogo basicamente um jogo de ritmo. Em Hi-Fi Rush, eles usam essa mecânica de forma bem visível. Eu queria jogar esse jogo, velho. Mas não fica em promoção nunca. Ó. E quando a gente tem todos esses elementos que eu disse até agora, feitos de uma forma correta, beirando a perfeição, a gente tem Sekiro. O GOT. Muito bom. Sekiro até hoje é o Souls mais diferente que a From Software fez. Você não tem vários... Peraí, ele falou que Sekiro é Souls? Eita. Ih, galera, e aí, é Souls ou não é? Sekiro até hoje é o Souls mais diferente que a From Software fez. Você não tem várias armas diferentes, distribuição de atributos e nem armaduras como os outros Souls têm. Basicamente, eles diminuíram consideravelmente os elementos de RPG. A coisa que é o parry, que eles chamam de deflect. Então é mais sobre sua habilidade do que nunca. E eu sei que sempre teve presente nos jogos da From Software, mas nunca tinha sido uma mecânica principal deles. Foi... Exato. Sempre houve o parry, mas era uma mecânica esquecida, tá?
pela maioria dos jogadores novatos. Em Sekiro que essa mecânica realmente se destacou. Se inscreve e dá like. O risco-recompensa aqui tem uma sinergia absurda, um completa o outro perfeitamente. Em Sekiro você não tem estamina, mas tem uma barra de postura, tanto você quanto os inimigos. Essa barra é preenchida com você atacando o inimigo ou dando parry em seus ataques. Mas caso tu erre o time do parry e só bloqueia, a sua barra aumenta consideravelmente. Quando essa barra se encher, você toma um stun e fica vulnerável a ataques. Já quando a barra do seu inimigo encher, você consegue executar um Death Blow, ou seja, um golpe mortal. Esse golpe em inimigos normais realmente são mortais. Cara, é muito bom em Sekiro quando você... Cadê, ó? Death Blow, ou seja, um golpe mortal. Esse golpe... Quando você faz este parry aqui, ó, que seca, que enche a barra de postura do cara, crau! Que faz aquele tlim! Aí você mete-lhe o contra-ataque. Pô, é muito bom, velho. É muito bom. Tá doido, pô. Em inimigos normais realmente são mortais, já que ele zera a barra da vida. Mas para mini-chefes e chefes, eles normalmente vão precisar receber mais de um Death Blow, já que possuem mais de uma barra de vida. Além disso, os golpes tiram pouca vida deles, transformando encher a barra de postura deles na melhor estratégia. Então, como não tem estamina, é só ficar spamando o botão de parry que nem maluco que tu vai acertar tudo, certo? Errado. O parry de Sekiro tem um tempo de janela de 12 frames quando o jogo está em 60 FPS. Isso é bem aceitável, não é muito difícil. Eu achava que a janela de parry do Sekiro era maior, cara. São só 12 frames, considerando 60 FPS. Eu pensava que era 0,5 segundo. Tipo assim, 30 frames em 60 FPS. Que loucura. De 12 frames quando o jogo está em 60 FPS. Isso aí é o mesmo intervalo de um escudo pequeno no Elden Ring. A mesma coisa, velho. Que loucura. Isso é bem aceitável, não é muito difícil e nem extremamente fácil. Só que se você começa a spamar o botão, cai para 6 frames. Que se spamar mais, cai para 4. E se spamar o suficiente, 0. Ou seja... Ah, não sabia não. Eu pensava que se você apertava e soltava para spamar de novo, ia ter um tempinho ali que você ia tomar, né? Mas o jogo ele vai reduzindo os parry frames. 6 frames. Que se spamar mais, cai para 4. E se spamar o suficiente, 0. Ou seja, não vai ter nem como mais você dar parry. Para que esse sistema de gameplay funcionasse, o feedback visual teria que ser o mais próximo do impecável. O Masaru Yamamura, que já trabalhou em Dark Souls 1, 3, Armored Core, Bloodborne e foi lead game designer de Sekiro, disse em uma entrevista... Mas não trabalhou no melhor, né? Não trabalhou no melhor. 3, Armored Core, Bloodborne e foi lead game designer de Sekiro, disse em uma entrevista como foi difícil criar um novo sistema de combate baseado nesse sistema de deflect. Quando foi perguntado quais foram os maiores desafios, ele disse, com uma tradução livre feita por mim: é muito preciso. E para ensinar isso aos jogadores, precisamos que as animações dos inimigos e as animações de ataque sejam muito precisas. Precisamos que eles vejam o que está vindo, aprendam esses movimentos e reajam de acordo. Então, quando se trata de ajustar esses ataques, não podemos simplesmente fazer isso em um nível de parâmetro. Temos que realmente ajustar quadro a quadro as animações, removendo quadros, adicionando quadros aqui e ali. Isso para garantir que esteja absolutamente perfeito e que o jogador consiga reagir a isso de uma forma intuitiva. E é por isso que eu disse que no Shadows não basta tirar as cores. O jogo deveria ter sido projetado sem elas. Isso em Sekiro você consegue ver claramente no jogo. Não só nas animações, como nos efeitos visuais, as fagulhas que saem das espadas sendo diferentes entre bloqueio e parry. A sinalização de um ataque indefensável aparece na tela de um jeito estiloso e com um detalhe. Caso tu compre uma habilidade, você vai poder dar tipo um parry em estocadas, que era um ataque antes indefensável. Então a solução de ver perigo na tela deixa de ser só esquivar. Agora você vai ter que prestar atenção para ver se o ataque pesado é realmente um ataque indefensável ou se é uma estocada que, quando acertado parry, causa um grande dano na postura do inimigo. Além do feedback visual, eles conseguiram criar um sistema primoroso de feedback sonoro, porque em Sekiro os seus inimigos também dão parry. Então grande parte da luta você vai estar ouvindo sons de espada batendo. Esses sons, é muito gostoso, velho. O som, os efeitos, mas isso todo jogo, tá? Trilha sonora e efeitos sonoros são extremamente importantes, tá? Pra você... para o jogo ser bom.
conseguem te explicar o que tá rolando na luta. E quando vem o último ataque do inimigo que você dá parry, ele é um som bem característico que te faz entender que é uma abertura para atacar só pelo som. E isso acontece pro outro lado também, porque como eu já disse, não é só você que dá parry. Então quando você tá atacando o inimigo e ouve esse som, é melhor você se preparar para um ataque dele. A junção disso o transformou em um jogo único. Diferente dos antigos Souls, onde nas batalhas você ficava evitando os ataques dos inimigos, esperando abrir uma janela de oportunidade para conseguir atacar, nas batalhas de Sekiro, se você hesitar, você morre. Ele te motiva a estar no ataque o tempo todo, te motiva a querer dar parry o tempo todo, já que se você ficar desviando ou correndo dos ataques do inimigo, vai dar tempo dele recuperar a postura, te atrapalhando a alcançar o seu maior objetivo na luta, que é executar um Death Blow. Sekiro, para mim, até hoje, foi o auge da utilização da mecânica de parry. Quando as coisas começam a dar certo e você começa a acertar os parries, parece que você tá em uma dança. Mas é claro que existem diversos outros jogos que conseguiram atingir coisas excepcionais com a mecânica de parry, como o já citado Expedition 33 com um parry maravilhoso em um RPG de turno, o Metal Gear Rising com parry direcional, o Lies of P que tem um parry que quebra a arma do inimigo, tem o For Honor, Sifu, Doom Dark Ages e Sifu? P que tem um parry que quebra a arma do inimigo, tem o For Honor, Sifu. Tem como dar parry no Sifu? A galera pede muito pra eu jogar a demo do Sifu. Ainda não joguei, mas jogarei algum dia, tá? Doom Dark Ages, e tá vindo mais um monte de jogos no futuro com parry, com destaque pro novo Onimusha e pro VA Proxy, que é um jogo totalmente baseado em parry. Ah, tu tá caindo? Dá parry na gravidade. Tá pescando? Dá parry no peixe. Soltar uma bomba. Dá parry na explosão. Olha, pra mim... O quê? Dá parry na explosão. Que isso? Pera aí. Que jogo é esse, velho? Quando é que lança isso aqui? Pro novo Onimusha e pro VA Proxy. VA Proxy, anotem, tá? Que é um jogo totalmente baseado em parry. Ah, tu tá caindo? Dá parry na gravidade. Tá pescando? Dá parry no peixe. Soltar uma bomba. Olha isso, velho. Cinema. Anotem. Dá parry na explosão. Olha, pra mim parry é a melhor mecânica de combate. Praticamente todo jogo que introduz essa mecânica de forma bem feita torna o jogo consideravelmente mais divertido pra mim. Assim, muito mais divertido. Mas Sim. mesmo assim, eu fui atrás de alguns pontos negativos que as pessoas dizem que o parry tem, já que eu tenho que ver opiniões contrárias à minha. Vi alguns argumentos de que parry traz um alto requisito de precisão, afastando alguns jogadores não tão bons. Aí é só não usar, né? Concordo com ele, tá? O parry, ele é muito difícil. Porém, geralmente, né? A recompensa é muito boa. Então tem que ser difícil, senão o jogo vai ficar extremamente fácil. Que a dificuldade que existe em fazer ele da forma certa pode transformar o combate em uma coisa horrível. E que o parry pode tirar a importância das outras mecânicas. Igual comer uma azeitona que deixa tudo com gosto dela. O parry tira a importância das outras mecânicas no jogo. Parece que só tem isso pra fazer. Talvez ele... É porque talvez ele esteja falando de algum jogo específico, né? Um jogo como uma azeitona em qualquer comida. Tudo vai ter gosto de azeitona. E, sinceramente, todas essas opiniões são válidas. Mas, tô nem aí. Parry continua sendo a melhor mecânica que existe. E ponto! Boa. Sabe muito. Turururururu. Depende do... A gente não sabe de que jogo aqueles caras estavam falando, né? Se era no geral, se não era. Mas tudo bem, né? O fato é que a maioria das pessoas gostam do parry, tá? E todo mundo deveria gostar, né?